Graça e paz, queridos e amados irmãos. Eu sempre fico muito feliz quando venho pregar aqui na igreja de Votorantim, mas eu estaria mais feliz se o reverendo Elerson estivesse aqui ou se estivesse a passeio com a sua família. Infelizmente, ele está cometido desta gripe que tem assolado a nossa região e em muitos lugares do nosso Brasil. E eu, como um bom soldado, quando o comandante convoca, a gente diz: sim, senhor, estamos presentes para trazer a palavra do Senhor com os irmãos. Texto, então, de Evangelho de Lucas, no seu capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9. Com a chuva, eu saí correndo do meu carro e acabei esquecendo meu óculos lá dentro, então pode ser que eu tropece em algumas palavras. Parou de chover? Não, se puder pegar para mim... Fica assim, do lado do motorista, em cima, no porta-óculos, deve saber. Muito obrigado. Saí correndo tentando proteger a minha Bíblia da chuva e esqueci o óculos para lá. Na verdade, eu esqueço o óculos aonde eu vou, né? Mas enquanto ele pega o óculos, se eu tropeçar porventura na letra, é por causa da falta do abençoado que agora virou meu... Depois dos 18 anos, a gente começa a ter alguns problemas, né? E virou meu companheiro constante. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la. E para que está ela ainda ocupando inutilmente essa terra? O viticultor, porém, respondeu ao seu senhor: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier e dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra lida, que essa palavra possa encontrar morada no nosso coração, não tão somente por esse instante, mas por toda a eternidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Irmãos, nós conhecemos bem a história do apóstolo Paulo. Muito obrigado, irmão. Que Deus te abençoe. O apóstolo Paulo foi um homem que marcou profundamente a história da igreja nascente com o seu serviço missionário de instrução, formando pessoas que vieram a pastorear as igrejas das quais ele plantou. E há uma informação teológica que provavelmente Paulo, em prisão, escreveu a carta aos Romanos. Se lá, nessa carta, no capítulo 7, do versículo 24, depois de ter feito todas essas coisas e podendo se achar um camarada já respeitado e honrado pelos seus pares, e acima de tudo, pela igreja ali nascente, ele diz: miserável homem que sou, estou preso ao corpo desta morte. Tal postura do apóstolo Paulo nos serve de exemplo para que nós possamos, em todo instante de nossa caminhada, também reconhecer que, por mais que venhamos a fazer nesta terra, haverá sempre algo em que possamos melhorar para o Senhor. Hoje é o primeiro domingo do ano de 2022. Primeiro domingo. Muito provavelmente, há 2 dias atrás, 2 dias mais um pouquinho, começamos uma reflexão do ano que estava se passando, do ano que estava iniciando, e nós fizemos um balanço naquilo que acertamos e naquilo que erramos. Muitos de nós, muitos irmãos que nós conhecíamos o ano de 2021, não tiveram a oportunidade de transpor o ano de 2021 para o ano de 2022. Parentes queridos nossos, amigos. Ontem mesmo à noite eu estava olhando a relação de pessoas famosas que partiram só no ano de 2021 e eu não... tinha passado meia hora e ainda estava em maio. Aí eu falei: não vou ver mais nada não, porque eu comecei a lembrar de alguns parentes que partiram. Nós estamos aqui. Talvez alguns de nós vão olhar para o lado e lembrar: fulano não está aqui esta noite, já está com o Senhor.
Cicrano, meu parente, não está mais nessa terra comigo, já foi para estar com o Senhor. Mas o Senhor, hoje, não sei amanhã, mas hoje, Ele nos dá uma nova chance de poder abrir a nossa boca, estufar o nosso peito e dar glória para o Senhor. O texto que nós lemos, o Senhor Jesus conta uma parábola, e cabe aqui explicar o que é parábola. Muitas pessoas acham que Jesus estava contando uma história mentirosa, mas Jesus estava sendo didático, pedagógico. Uma parábola nada mais é do que algo que acontecia corriqueiramente, mas que nesse caso era apenas ilustrativa. Era como se eu falasse, por exemplo, que o passageiro entrou no ônibus e discutiu com o motorista. Um passageiro qualquer entrou no ônibus e discutiu com o motorista do ônibus que ele pegou. Mas quem é esse? Não sei quem, eu sei que isso acontece diariamente. Isso é uma parábola. E Jesus, quando conta essa parábola, ele não estava falando com ninguém em particular, de ninguém em particular, mas de algo que acontecia com frequência naquela situação. Se um senhor da vinha, se o dono da terra chegasse num lugar, na sua plantação, e aquela árvore não estivesse dando fruto, e no caso aqui nós lemos há 3 anos, não dava fruto, ele mandava o seu agricultor, o seu viticultor, ir lá e cortar. Era um caso, então isso é uma parábola. Jesus está nos ensinando aqui, assim como o sermão que eu estou tratando aqui agora, eu não estou falando para ninguém em particular, ou talvez sim, para mim, que precisa ouvir isso que estarei falando aqui nessa noite, mas não é nada em particular com nenhum dos ouvintes, mas poderia ser, mas que poderia ser. E por isso, eu quero falar com os irmãos sobre o pedido que fez o viticultor, e eu gostaria que esse pedido fosse o tema do nosso sermão essa noite. Uma nova chance. Uma nova chance. Eu e você estamos tendo, hoje, uma nova chance para adorar e bendizer o Senhor. Bom, uma nova chance que eu estou tendo é uma nova chance que eu tenho para avaliar, como fiz há 2 dias atrás, como talvez os irmãos fizeram, do que aconteceu no ano 2021, onde eu errei, onde eu acertei, onde eu deixei de fazer alguma coisa que tinha que fazer, onde eu fiz alguma coisa que não era para eu fazer, uma hora de avaliação. E talvez eu possa chegar no final dessa avaliação e falar como Paulo fala em Romanos 7:24, miserável homem que sou, estou preso ao corpo desta morte. Mas eu quero hoje levar os irmãos a essa reflexão de que Deus está nos dando uma nova chance. E se Deus está nos dando uma nova chance, eu tenho que pensar como aproveitar essa nova chance. Eu tenho um amigo, presbítero, Elias Martins de Oliveira, foi presbítero que me ensinou a pastorear. Eu, quando fui meu primeiro ano de ministério, pastorear a segunda igreja presbiteriana de Nilópolis, ele já era presbítero há alguns anos, filho de presbítero, já tinha passado por muitos ministérios pastorais, e eu novo, o pastor mais novo do presbitério naquela época. Já se vai bastante tempo, já não sou mais tão novo assim. E eu cometi muitos erros como pastor de início de ministério. E esse presbítero, amigo, com a diferença de mais de 10 anos minha, me abraçou, por muitas vezes disse, pastor, caminho por aqui, por ali, e falava comigo com um jeito tão carinhoso que eu não tinha como não ouvir aquele presbítero. E ele me ensinou muitas coisas. Então, essa noite eu gostaria de, talvez, ter a ousadia de ensinar para os irmãos 3 passos para aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, essa nova chance de adorar e bendizer o nome dEle. E como disse esse presbítero para mim uma vez, há 3 coisas que nunca mais voltam: a palavra proferida, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Hoje nós temos a oportunidade de bendizer o Senhor, se ainda não fizemos, de entregar nosso coração para Ele, se ainda não fizemos, de assumir um compromisso de servi-lo com todo o nosso empenho. Como fazer isso? Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter o desejo de consertar aquilo que precisa ser consertado. Aquela figueira, há 3 anos não dava fruto, ela precisava dar frutos, porque senão ela ia ser cortada e lançada no fogo. Ela tem que ter o desejo de consertar. Nesse caso, como era alguém que não podia fazer nada por si só, que era a figueira, o viticultor aqui vai representar o cuidado com ela. O viticultor, naquele momento, quando vê que o dono da vinha, o senhor da vinha, mandou cortar a figueira, a vinha, e ele pega e chega e fala para aquele senhor: não, dá mais uma chance para ela.
Eu vou fazer alguma coisa para que eu possa consertar, para tratar dela, dar mais uma chance. Aquele viticultor talvez tenha plantado aquela árvore em semente, talvez tenha visto crescer, talvez tenha regado ela, esperando que ela desse fruto, e até aquele momento ela não tinha dado fruto. Ele tinha o desejo ainda de fazer com que aquela vinha pudesse frutificar. Se não houver um desejo no nosso coração de consertar aquilo que precisa ser consertado, não será consertado. A não ser que Deus intervenha, conforme o Salmo 109 nos diz, né? Que Ele age com o seu poder tremendo e nos leva a fazer aquilo que precisa ser feito. Mas Deus faz isso, sabe como Deus faz isso? Deus faz, lá em Filipenses, no capítulo 2, se não me engano, o Senhor fala que Ele opera em nós, tanto querer quanto o realizar. Então, esse querer está em nós, dado por Deus, brotado por Deus, mas está em nós. Nós precisamos ter esse desejo de querer aproveitar essa nova chance. Em 2001, estava lembrando disso hoje, eu fiquei 3 dias no CTI com uma isquemia coronariana e Deus me deu uma nova chance. Éramos 10 no CTI, 8 saíram no saco preto, só eu e mais um que saímos vivos de lá. Deus me deu uma nova chance. 2001, tem bastante tempo, né? 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. John Stott, um dos teólogos que faleceu há pouco tempo atrás, mas um dos teólogos nossos contemporâneos que nós tivemos o livro de ler, tem uma frase que diz o seguinte: o desânimo é o maior risco ocupacional de um cristão. Ele aborda isso quando ele fala do desejo que deve brotar em nós de querer fazer a obra do Senhor com excelência. A própria Bíblia vai dizer para nós, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Com licença. Então, há que ter um desejo no nosso coração de estar buscando, Senhor, o que deu errado ano passado? Às vezes a gente erra, não é porque a gente deliberadamente quis errar, a gente erra por acidente. Um acidente na vontade de acertar, a gente às vezes excede nessa vontade e acaba errando. Até porque estamos ainda presos ao corpo dessa morte, somos limitados e essa limitação não nos ajuda em nada no nosso desejo e a gente tem que buscar ao Senhor para que Ele conserte aquilo que precisa ser consertado. Então diz John Stott, o desânimo é o maior risco ocupacional de um cristão. E quando é que acontece esse desânimo? Porque a gente às vezes, passei tanto tempo, eu me converti no dia 2 de novembro, dia de finados, de 1982, olha quanto tempo tem, 40 anos, já fazer 40 anos agora em 2022. Poderia dizer, não, já fiz muita coisa, o que eu fiz, se o que eu fiz deu certo, deu, se não deu certo, não deu, já não dá mais, já estou descendo a ladeira, já. Mas não, sabe, esse desânimo não é algo natural na vida espiritual de um cristão. Nós temos que ter vontade de servir ao Senhor. Temos que ter desejo de buscar o Senhor, e quando isso acontece, o Senhor vai nos dando uma nova chance. Aconteceu com essa vinha. O Senhor da vinha lhe deu uma nova chance. Bom, se eu tenho o desejo, que é o primeiro passo para que eu possa frutificar, para que em mim possa frutificar os frutos do Espírito, que estaremos falando no terceiro ponto. Mas que eu poder consertar, para ser consertado, eu preciso, em segundo lugar, então, buscar um conserto a partir da base. Lembro-me que, em certa ocasião, lá nós tínhamos uma congregação, a nossa igreja, lá em Nilópolis, tinha uma congregação no bairro da Chatuba, um bairro um tanto quanto perigoso, ninguém queria ir para lá, e a gente estava fazendo esse trabalho lá. Hoje é uma igreja presbiteriana Rocha Eterna, lá na Chatuba. E nós plantamos na frente da igreja aquelas árvores fixas, né, que a gente depois vai moldando ela, fica redondinha, aparando, né? Então, houve um momento de muita violência do tráfico no bairro, e a gente não pôde estar sempre presente lá em todas as horas, os irmãos da igreja, só íamos na hora do culto. Então a árvore cresceu desordenadamente, ficou toda desgrenhada, talvez um pouco parecida como deve estar meu cabelo com o ventilador aqui bagunçando ele, mas o fato é de que ela ficou toda feia, e não era essa a nossa intenção, a gente queria que a árvore ficasse bonitinha. E lá havia um irmão, presbítero Ailton, que havia vivido no campo na sua infância até a adolescência, e estava acostumado com podar a árvore e tudo mais. O presbítero falou, não, deixa comigo que eu vou resolver. O senhor consegue? Consigo.
E ele foi no determinado dia falar, resolveu. Nós chegamos no culto à noite, a árvore só tinha ficado os galhos da árvore assim já, as folhas tinham tudo embora. Eu fiquei desesperado, falei, irmão Ailton, só acabou com a árvore, não tem mais nada ali. Ele me abraçou e disse, calma pastor, relaxa, vai dar tudo certo. E de fato, passou com o tempo, a árvore começou a botar as folhas direitinho, ele foi acertando, ela ficou redondinha, bonitinha, porque ele precisou ir fundo para acertar a árvore. Aqui na vinha, vocês viram o que o viticultor falou que ia fazer? Eu vou cavar buraco em torno dela, eu vou afofar a terra, eu vou melhorar as raízes dela aqui, eu vou, cavar em torno dela, para que ela descobrisse alguma coisa errada aqui, vou ter que ir fundo nessa árvore. John Stott também, quando fala dessa questão até onde devemos ir para buscar arrependimento e conserto na vida, John Stott vai falar o seguinte: a fé que aceita Cristo deve ser acompanhada de arrependimento que rejeita o pecado. Aí a gente, não é o caso da Igreja Presbiteriana de Votorantim, né? São todos servos do Senhor, santificados no Espírito, mas lá, e talvez esse miserável pecador que você fale, a gente ainda é o homem humano, e a gente fica, às vezes, comete erros, e às vezes a gente fica chateado, e aquela chateação vai se ingrediente. Você sabe que isso é pecado, e precisa tirar aquilo dali da sua vida, e a gente fica, às vezes, com receio de ir lá fundo, pedir perdão se for necessário. Perdoar é mais difícil que pedir perdão. A Bíblia fala em Provérbios que o irmão ofendido resiste mais do que os ferrolhos de um castelo. Então a gente observa que é preciso ir fundo, buscar o conserto a partir da base, às vezes uma dedicação mais profunda do estudo da palavra do Senhor, o que significa muitas vezes em frequentar a escola dominical mais vezes do que frequentamos no ano anterior, o que significa às vezes ler a Bíblia mais do que lemos no ano anterior, até porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. O Senhor Jesus vai dizer em outro momento que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. E Ele ainda vai dizer em outro momento, examinar as Escrituras, porque cuidais, ter nela a vida eterna. Sabe, irmãos, é preciso que a gente vá fundo nesse desejo, ao desejo de consertar, vamos fundo nisso, vamos lá buscar. Há uma diferença entre arrependimento e remorso. Eu sei que talvez a grande maioria que sabe, se não todos, mas só para que eu me lembre, eu vou falar dessa diferença de arrependimento e remorso. Remorso é uma tristeza que eu sinto, eu sei que aquilo que eu fiz foi errado, me machucou, aquilo eu sei que não deveria ter feito, mas eu não faço absolutamente nada para consertar aquilo. Arrependimento é o contrário disso. Arrependimento, eu tenho esses mesmos sentimentos que o remorso tem, mas tenho acompanhado de outra coisa, eu faço tudo para consertar aquele erro que eu cometi ou aquela falta que foi cometida com a minha participação. Essa é a diferença entre arrependimento e remorso. Remorso te entristece, arrependimento também. No remorso você sabe que errou, no arrependimento também. Só que o remorso para por aí, o arrependimento ele vai ao contrário de onde estava indo, para poder consertar aquilo que havia a ser feito. Por isso John Stott fala: a fé que aceita Cristo deve ser acompanada por um arrependimento que rejeita o pecado. Deus me deu uma nova chance, eu quero aproveitar essa nova chance. Sim, vamos aproveitar como? Vamos cavar bem fundo em torno da vinha. Vamos cavar bem fundo, para que a gente possa de fato frutificar. E quando cavar bem fundo, e quando descobrirmos então aonde precisa ser ajeitado ou azeitado, nós vamos, em terceiro lugar, buscar o fortalecimento para que isso aconteça. Diz o texto que o viticultor falou que ia colocar estrume. Nós sabemos, acho que todos sabem, se alguém não sabe, vai saber, de que o estrume nada mais é do que um adubo, né? Para que a planta possa ali, junto com o preparo da terra, bem na sua base, fortalecida, ela com aquele fertilizante, com aquele adubo, ela possa dali tirar força, para que então possa frutificar. E ele falou: vou preparar a terra e vou botar ali um adubo. Eu vou botar algo que vá fortalecer. No caso aqui, o estrume não é algo pejorativo. Nesse caso, quem já plantou, eu já plantei na minha infância, não sei quantos aqui já passaram por essa experiência, né?
é algo que de fato faz com que a planta fique viçosa e produza fruto. Nós precisamos buscar esse fortalecimento. Quando nós abrimos a palavra do Senhor em Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Nós estamos vendo que para que eu possa ser testemunha em Judeia, Samaria até os confins da terra, eu preciso receber poder. Dínamos, no grego. Para eu receber poder, eu preciso ficar ali, aguardando em Jerusalém, para que Deus, buscando força no Senhor, para que eu anuncie o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1, versículo 15 e 16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então, quando a gente olha essa questão de onde vem a força, da onde vem o nosso fortalecimento, é na palavra do Senhor, é no agir do Espírito Santo em nossa vida. A gente começa então a entender por que muitas vezes nós não frutificamos. Onde é que o crente busca força? É na palavra de Deus e é na oração. Geralmente, as reuniões de oração, talvez não seja o caso aqui de Votorantim, né? Mas as reuniões de oração das igrejas são pouquíssimo frequentadas. Geralmente as pessoas em casa quase não oram. Quase não oram. Só lembra de orar ao Senhor quando a coisa está apertando, o sapato está apertando no pé e buscar o Senhor. Mas como é que eu quero frutificar? John Wesley foi um dos grandes avivalistas do século XVI. E a biografia dele relata que ele passou, junto com muitos outros servos do Senhor, dias em oração antes, às vezes, de pregar e de anunciar a palavra. E o próprio John Wesley diz assim: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Vou repetir a frase de John Wesley: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Quando falamos de santificação, nós, presbiterianos, que conhecemos a etimologia da palavra, santo, que significa separado, santificação significa separação das coisas do mundo, nós vamos compreender que aí está a nossa força, aí está a razão de quando nós frutificamos. John Piper, parafraseando ou usando palavras dos pais da igreja, ele dizia: em todo tempo pregue a palavra, se possível for. Em todo tempo pregue o Evangelho, se necessário for, use palavras. Use palavras. Porque, sabe, quando falamos em frutificar, não falamos apenas aqui dentro do templo, ao levantarmos nossa voz e cantarmos um louvor lindo. Aqui há pessoas preparadas para isso. Não falamos apenas de fazer uma leitura boa e eficaz da palavra de Deus, pausadamente, respeitando ponto e vírgulas, mas falamos da pregação do Evangelho, que deve ser através do nosso viver, todo o nosso caminhar. A palavra, o verbo usado em Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ou mesmo o texto de Mateus, se você for olhar lá o texto, vai verificar que está no imperativo auristo, e o imperativo auristo é a ideia de continuidade, indo e pregando, né? E foi, pregou, voltou, descansa. Não é indo e pregando, é fazendo tudo o que tem que fazer, e esse tipo de frutificação acontece somente com fortalecimento. Somente com fortalecimento. Todos aqui, se não quase todos, têm carro. O nosso carro usa bateria, que é a força elétrica do carro. Lá no motor, o motor faz girar um outro motorzinho lá, que carrega a bateria. A bateria faz o carro funcionar porque há um outro motor que dá carga na bateria. Se aquela parte não estiver enviando carga, força para a bateria não tem força para mandar para o motor e o motor não vai ligar. Em alguns carros mais modernos, se a bateria zerar com o carro em funcionamento, ele nem funciona mais. Eu tive um problema desse no passado com um carro que a bateria tinha que estar funcionando, até para o carro estar funcionando, porque os carros mais antigos, né, a gente até tirava a bateria com ele em funcionamento, ele ficava funcionando até você botar outra. Os mais novos não fazem isso. Que fortalecer e buscar força. E a nossa força está no Senhor. E ela vem através da santificação, que ela é através da palavra de Deus. Hebreus vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 vai dizer o seguinte para a gente: o fruto do Espírito, e aí eu já estou indo para a minha conclusão,
O fruto do Espírito é paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E o texto lá vai dizer: contra essas coisas não há lei. Eu não sou uma vinha, você não é uma árvore, não é uma vinha, uma figueira, seja lá o que for. Você não é, mas você é convocado para dar frutos, você e eu. E o fruto que o Senhor espera que nós estejamos dando para o ano de 2022, ou durante o tempo que o Senhor está dando uma nova chance, é o fruto do Espírito. Não é uma opção. Eu não tenho opção de dizer não a essa questão, nem eu nem você. O Senhor espera que eu e você produzamos esse fruto que se desdobra em paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Frutos do Espírito. Para que esse fruto esteja na minha vida e na sua vida, é preciso ter o desejo de estar cuidando dessa vinha que sou eu e você, aparando, podando quando for necessário, aparando as arestas. É preciso buscar profundamente, essas arestas estarão sendo aparadas, e é preciso sempre buscar fortalecimento, adubo, para que você esteja com força. E esse fortalecimento vem da palavra do Senhor. Como eu precisava ouvir essa palavra nesse final de ano. E eu fiquei pensando, quando eu brinco assim, falando que já estou descendo a ladeira, porque estou mesmo, porque é uma série de ites estão comigo, sinusite, rinite, gastrite, outras ites mais, essas coisas que não sei por que a gente fica velho, mas isso aí Deus vai explicar depois. Mas o fato é de que a gente fica pensando: puxa vida, será que eu ainda tenho como produzir algum fruto bom? Sim, tem, mas não é por causa de mim ou de você, por causa daquele que habita em nós. Enquanto aqui estivermos buscando no Senhor uma vida de temor e santidade, as pessoas vão olhar para você, meu irmão, minha irmã, e vão ver amor, vão ver paz, vão ver alegria, sabe? Você vai ser uma pessoa bondosa. Ah, mas eu sou muito nervoso, fico nervosa, qualquer coisa. Não, a Bíblia fala que você terá domínio próprio, e você vai se dominar, porque o Senhor vai trabalhar na sua e na minha vida. Eu sou sanguíneo, choro fácil, mas brigo fácil também. Sou sanguíneo, Quem conhece um pouco dos temperamentos sabe como é que é o sanguíneo. Mas a gente sabe que o Senhor amolece o duro de coração. E hoje, Deus nos deu uma nova chance. Uma nova chance para pedir perdão, uma nova chance para perdoar, mas acima de tudo, uma nova chance para sermos testemunhas de Cristo nessa terra, na Igreja Presbiteriana de Votorantim e por onde quer que nós formos. Vamos estar indo agora ali para a Eucaristia, para a ministração da Santa Ceia do Senhor. Ceia que nos conduz a uma reflexão, uma análise interior, onde nós vamos perceber, não talvez o ano passado todo, mas do mês passado para cá, o que aconteceu, o que houve, o que eu preciso fazer. Qual fruto que eu não dei? Ou se eu já estou há algum tempo sem produzir fruto? Se nós olharmos, e encerrando definitivamente essa reflexão, para o Evangelho de João, no seu capítulo 15, o Senhor vai fazer, onde ele vai falar: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo aquele que, estando em mim, não produz fruto, é cortado e é lançado no fogo. Então, hoje, eu e você sabemos que qual é o destino daqueles que não produzem frutos. Mas nós sabemos que Deus nos tem dado a chance de produzir frutos e não mais de sermos cortados e lançados no fogo. Amém?